Olá, internautas, alô você. Estamos chegando com mais uma entrevista, como anunciamos aí durante toda a semana. Estamos chegando com mais uma entrevista hoje com mais um pré-candidato a majoritário no município de Jaguaruna, e hoje nós temos o prazer, a satisfação de receber aqui mais uma vez no nosso estúdio da TV Sul Destaque, genuinamente jaguarunense, pelo Facebook ao vivo. Estamos com o médico veterinário Agnaldo Serafim, ele que também é o patrão do CTG Estância do Retiro. E nós estamos aqui para levar até você mais uma grande entrevista, agradecendo a todos os internautas que sempre já acompanham as nossas entrevistas, os nossos plantões, e hoje temos também aqui essa grande entrevista nesse feriado importante, inclusive, né, dia de Corpus Christi, né? É um feriado religioso, e também aproveitamos para trazer então essa grande entrevista. E temos o apoio e agradecemos da Medifarma, a farmácia popular econômica, a farmácia mais barata da cidade, que tem para você o teste do Covid-19 por apenas R$200. Para os sócios de aposentados, pensionistas e também sócios do CDL e da Clinivida, paga só R$180. Queremos agradecer também ao Hotel St. James, que nos proporciona aqui esse espaço para receber os nossos convidados, né? Hoje o Agnaldo, e também agradecemos a Óticas Breda, onde você encontra também relógios por apenas 30% de desconto, relógios masculinos e femininos. Agradecemos também ao restaurante Três Irmãos e a Italianinha Espásio e o Instituto Mix de Profissões. Agnaldo, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Já estivesse por aqui outras vezes, porém falando sobre eventos, sobre rodeio, enfim, e hoje sem pilcha, né? É importante, a gente sempre vê o Agnaldo mais que pilchado, né? Até porque ele representa o CTG, e às vezes que esteve por aqui foi sempre para falar sobre o evento, que infelizmente esse ano teve aí deu uma parada devido à pandemia, mas se Deus quiser a agenda de novembro também vai estar aí pronta, se Deus quiser, e automaticamente o Agnaldo vai estar aqui novamente, aí sim pilchado, para falar novamente da programação, né, Agnaldo? Agnaldo, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Quem é Agnaldo Serafim, né, para quem não conhece, quais são as suas raízes e o seu currículo? Bom, primeiramente, boa noite, João Carlos, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Eu que já estive aqui tantas vezes, como você falou, sempre foi muito bem recebido. E vim aqui para falar sobre as entidades que a gente participa, sobre o meu trabalho profissional. Já nos encontramos tantas vezes aqui, então me sinto muito bem, muito à vontade. Já lhe agradeço pela recepção. E também o meu cumprimento especial, né, a todos os internautas que estão nos acompanhando, aqueles que não estão nos acompanhando ao vivo, mas que depois irão assistir, né, a filmagem através do Facebook. E sem dúvida alguma, a abrangência é muito grande. Eu quero já de antemão lhe parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Está apresentando aqui, abrindo espaço para apresentar a toda a sociedade, os pré-candidatos de todos os partidos, e sempre o seu trabalho com muita seriedade, com muita isenção, muito profissionalismo, sem dúvida alguma enriquecendo o debate e fortalecendo a democracia. Então, para mim, mais uma vez, é um privilégio estar aqui, e também já gostaria, né, de cumprimentar e parabenizar a todos os outros pré-candidatos que passaram por aqui, de todos os outros partidos. Fizeram sempre muito boas entrevistas, eu acompanhei a maioria, então já dar os parabéns a eles também. Sem dúvida, todos que estão nessa caminhada, assim como eu estou, para poder tentar contribuir para uma Jaguaruna melhor, uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. Então, como você iniciou me perguntando, né, meu nome é Agnaldo Serafim, eu sou médico veterinário, nasci no dia 14 de novembro de 1981, no Hospital de Caridade de Jaguaruna. Então. E tem uma particularidade, tem uma curiosidade nisso, porque na época nasciam muito poucas pessoas, né, no hospital e no município. E no dia que eu resolvi nascer, né, que dá aquelas influências todas lá, mais 5 crianças nasceram no mesmo dia. E todos meninos. Então, na época o hospital era administrado pelas irmãs. E assim que eu nasci, levaram lá para dar o banho e depois trouxeram para minha mãe amamentar. E quando trouxeram, eles não tinham hábito naquela época, em razão dos poucos nascimentos, né, de identificar com aquela pulseirinha
né, as crianças. Quem era o Aguinaldo? E quando me trouxeram para minha mãe me amamentar, ela disse, olha, esse aí não é o meu filho. O meu filho é maior, eu nasci com quase 5 quilos, e ele é mais moreno. No mesmo dia nasceram 2 grandes amigos que eu tenho, o Evaldo Cardoso e o Itamar Botega, e até hoje a gente já resolveu isso aí, eu sou mesmo o Aguinaldo, né, filho da dona Terezinha e do seu Arino. Então, só uma curiosidade. Então, eu me criei até os 14 anos no município de 13 de Maio, depois saí para estudar, cursei o técnico em agropecuária, o técnico agrícola, no Colégio Agrícola de Camboriú, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei 1 ano como técnico e, inclusive, atendi vários produtores aqui em Jaguaruna como técnico, produtores de leite, produtores de melancia, produtores de mandioca. E logo depois fui atrás de um outro sonho, um sonho maior que eu tinha desde criança, que era de me tornar médico veterinário. Então prestei o vestibular, cursei medicina veterinária, me formei em 2006, com muito esforço. Eu acho que o nosso Brasil, com a riqueza que a gente tem, um jovem não pode passar o trabalho que eu passei para me formar, se é o sonho dele, se é a vontade dele. Se eu falar aqui, eu acho que a gente acaba chorando de dó. Com certeza. Mas um país tão rico precisa oportunizar melhor, né, o estudo para quem quer se formar, estudar e poder contribuir com uma sociedade melhor. Então me formei em 2006, na época era prestado um concurso, uma prova do Conselho Federal. Graças a Deus fui o aluno melhor aprovado, né, fiquei em primeiro lugar na prova em todo o sul do Brasil e fui o 7º de melhor nota dentro do Brasil inteiro, entre os formandos de 2006. Trabalhei 4 anos na iniciativa privada como veterinário clínico de campo, também prestei assessoria técnica em multinacionais na parte de medicamentos veterinários e depois prestei o concurso em 2010 para a SIDASC. Na verdade o concurso foi antes, mas fui chamado e aprovado no concurso e tenho 10 anos de SIDASC. Desses 10 anos de SIDASC, de Serviço Público Estadual, 9 anos aqui em Jaguaruna, respondendo pelos municípios da comarca, Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio, e também agora, por último, respondo também pelo município de Pedras Grandes. Então, na minha parte profissional e de formação é isso. Tenho 2 especializações, a segunda já em fase de conclusão. A segunda especialização é em zoonose e saúde pública. Então, o meu trabalho na SIDASC, como eu falei, começou lá em 2010 e hoje completou agora, dia 26 de maio, 10 anos de SIDASC, de Serviço Público Estadual. E na parte pessoal, eu sou casado com a Vanessa, sou o pai da Laura, de 11 anos, e do Gabriel, de 9 anos. Desde que me casei, né, que eu costumo dizer, desde que eu acertei na loteria, eu casei com a Vanessa. Sim. Eu moro na comunidade da Sanga Grande Alta antes de casar ainda. Já escolhemos lá um terreno, construímos a nossa casa e moro ali sempre, nunca saí dali e não pretendo sair. A gente gosta realmente, né, do nosso estilo de vida, simples, próximo da natureza, próximo das coisas do meio rural. É o nosso estilo de vida, a simplicidade, enfim, muito bom. E fui muito bem acolhido na comunidade, a gente se dá super bem, uma vizinhança muito boa e, sem dúvida, é o lugar que a gente tem de mais aconchegante no nosso lar. Eu vejo em destaque hoje com a entrevista esclarecedora também, falando sobre a pré-candidatura do nosso jaguarunense Aguinaldo Serafim, médico veterinário, ele que hoje está aqui para falar sobre a sua pré-candidatura e também falar sobre alguns assuntos, sobre projetos, enfim, e também falar da sua trajetória de vida. Na verdade, o Aguinaldo, que para quem não conhece, é médico veterinário, funcionário da SIDASC, mas, enfim, é um amigo de todos em Jaguaruna e, claro, está aqui hoje para também falar um pouco sobre a sua trajetória, a plataforma da sua pré-candidatura. Aguinaldo, há quantos anos mais ou menos você está afiliado no MDB? Bom, primeiramente, eu quero dizer que, só para esclarecer, né, algumas pessoas me perguntam, eu algum tempo atrás fui convidado pelo MDB de 13 de maio para participar do projeto deles lá, por trabalhar também naquele município. Então, estendi a mão, ajudei, acho que é importante fortalecer, é importante que todos os lugares tenham partidos fortes que possam participar e contribuir com a democracia. E acho até que ajudei, porque na eleição passada não tinham candidato e hoje já tem lá, sabidamente, 3 ou 4 pré-candidatos em condição de disputar uma eleição. Mas eu, na verdade, nunca fui filiado a nenhum partido.
e acabei me filiando agora recentemente ao MDB de Jaguaruna. É o único partido e o primeiro que eu me filiei é o MDB de Jaguaruna. Então nunca ocupei nenhum cargo, nunca fui candidato a nada, né? Então a minha carreira política está realmente começando agora. Um desafio muito grande, um terreno completamente diferente de todos os que eu já percorri, mas estou enfrentando com muita seriedade. Estou enfrentando como eu sempre enfrentei todas as minhas vidas, tudo na minha vida, todos os desafios que eu encarei, com seriedade, com trabalho, com humildade. Quando a gente precisa aprender, a gente tem que realmente ser humilde, ouvir. E estou sendo muito agraciado, estou sendo motivado todos os dias, recebendo apoio, recebendo incentivo de pessoas de todos os partidos, inclusive pessoas apartidárias. E eu acho que isso é que nos encoraja para tamanho desafio. Então estamos aí na caminhada, respeitando todos os demais companheiros, temos vários, né, pré-candidatos dentro do nosso partido. Já quero cumprimentar aqui o primeiro que se colocou à disposição do partido, o vereador Mauro Ferreira, mas a gente sabe que temos aí 4 ex-prefeitos que naturalmente podem ser, né, pré-candidatos também, pela história que tem dentro do partido e no município. Temos 2 vereadoras, a vereadora Tereza, a vereadora Grazi, que também, sem dúvida alguma, com a importância que a mulher tem na política e o trabalho destacado delas, também poderiam colocar um nome à disposição. Mas eu fui procurado pelo partido, fui procurado por lideranças da comunidade, principalmente na área em que eu atuo, na agricultura, e depois de muito pensar, de conversar com a família, que a família é fundamental nisso, resolvi encarar esse desafio. Lembrando que eu sou apenas mais um dos pré-candidatos que o partido tem. Mas nós estamos caminhando, construindo um projeto, conversando com as pessoas, ouvindo, procurando saber qual é a real necessidade de cada comunidade, de cada setor do nosso município. E sem dúvida alguma, eu acho que a gente vai conseguir construir uma história bonita também nessa nova trajetória. Aguinaldo, a gente sabe que o MDB de Jaguaruna agora meio que deu uma dividida aí, né, a respeito da mudança de sigla do prefeito municipal Edenilson Montinho da Costa, né, e ele que também andou filiando algumas pessoas que foram para o PSL, mas parece que tem muita gente aí que já está meio aqui arrependido, inclusive, né? Até porque a situação do PSL aí no Estado e também no Brasil, de um modo geral, essas administrações a nível federal e também estadual, está meio que nebulosa. Mas, né, cada um segue o seu caminho, a gente sabe que cada um pode escolher o que bem entende. E como é que surgiu o convite do MDB para que tu fosse também fazer parte, colocasse o nome à disposição, né, para ser um pré-candidato da sigla aqui em Jaguaruna? Como já falasse anteriormente, temos aí 3 ou 4 ex-prefeitos, temos 2 vereadoras e alguns vereadores também que podem estar postulando também essa vaga. Exatamente. Bom, a questão da saída do prefeito, ele deve ter tido os motivos dele. Na verdade, legalmente, é ele que é o dono do mandato, não é o partido, então a gente tem que respeitar isso também. E os motivos dele, ele é que sabe, né? Ele fez essa trajetória nova, a gente tem que respeitar. Tomara que tudo dê certo e que quem ganhe realmente seja o município. E o convite que eu recebi veio através, como eu falei, de várias lideranças. Eu coloquei algumas situações que eu acredito importante nessa caminhada, porque a gente precisa realmente de renovar a política. E quando eu digo de renovar a política, não é colocar tudo no valo do que já foi feito até agora. É a gente reconhecer as coisas boas. O que já foi feito, né? O que já foi feito, que é um esforço muito grande, a gente sabe disso. E corrigir os erros, né? A primeira coisa é reconhecer os erros. Então o partido me deu total liberdade, foi uma exigência que eu fiz, para que eu pudesse convidar as pessoas que eu achar interessante participarem do projeto, para que a gente possa construir um projeto diferente. Com muita humildade, sem pisar em ninguém, sem criticar de maneira destrutiva ninguém. Eu acho que cada um que assume um cargo, ele procura fazer o seu melhor. Se ele não é o melhor de todos, mas eu acho que cada um dá o seu melhor. Contribui, né? Contribui. Então nós temos várias conquistas aqui. É claro que a gente tem que olhar para frente e a gente entender que nós temos muito ainda para percorrer e nosso município pode ser muito melhor. Mas a gente não pode esquecer do que já foi feito e desvalorizar o que já foi feito. Chega na época dos outros, né? Exato. Chega na época de eleição, parece que o nosso lugar não tem nada de bom, parece que ninguém nunca fez nada e na verdade não é bem assim. Nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser honestos com a situação atual. Temos que melhorar muito, temos um caminho muito longo pela frente para desenvolver
e para poder utilizar o potencial que o município tem. Mas também já foi feito muita coisa que a gente precisa reconhecer. Você vê seu destaque hoje com a grande entrevista com o pré-candidato a prefeito de Jaguaruna, do MDB, o Aguinaldo Serafim, médico veterinário, e está aqui hoje batendo um papo nessa noite, nesse feriado, né? E nós temos aqui, acompanhando conosco, o Antônio Marcos Martins, o Celso José Darella, o Dejair Ferreira, o Dinho Duarte, Sebastião Garcia, Henrique Laureano. O Henrique diz, pré-candidato que atende os anseios da nossa cidade. Sucesso nessa jornada, Aguinaldo. Tainá Felisbino, boa noite, amigos, sucesso, siga firme e forte nessa grande trajetória. A Inajara também, dando boa noite, seja bem-vindo. Amanda Marcos, o Everaldo Rocha Martins, Janice Duarte, Tereza Nandi, a vereadora, Mauro Goulart, boa noite, amigo Aguinaldo, tamo junto. Maria Malaniak Formentin Correia, boa noite, estamos assistindo, sucesso, estamos na torcida. E aqui temos uma infinidade de internautas que estão aqui assistindo, e depois a gente vai estar também mencionando aqui os nomes e, claro, também para que o Aguinaldo possa saber quem está acompanhando, que é importante. Aguinaldo, como um tradicionalista, um médico veterinário, você percorre todo o município de Jaguaruna. Como é que você visualiza a cidade, na verdade? Como é que está visualizando hoje o contexto do nosso município, o nosso centro e também o interior? Bom, primeiramente agradecer a todos que estão acompanhando e dizer que, à medida do possível, que a gente não conseguir responder agora, amanhã eu vou estar respondendo todos os comentários. Já quero agradecer aí a participação e a audiência de todos. Bom, eu conheço o município, a minha área de trabalho é o interior, conheço o centro, mas o interior com certeza é o meu sítio de trabalho, é o meu local de trabalho, e a gente vê realmente uma preocupação muito grande na parte de infraestrutura. O nosso município territorialmente é muito grande, nós temos aí aproximadamente 800 quilômetros de estrada de chão e que precisam ser dado condições para o tráfego, né? E o que acontece na verdade é que a gente fala muito em desenvolver o turismo, desenvolver a agricultura, desenvolver o comércio, mas a parte de infraestrutura, ou seja, uma delas, da parte de infraestrutura, a qualidade das estradas é fundamental para tudo isso. Tivemos agora essa semana passada, depois de muito tempo sem chuva, que daria para realmente fazer uma recuperação das estradas, tivemos aí um incidente aqui na minha comunidade, na Serra Grande Alta, né? Não vou citar o nome do empresário, para não expor, e eu acho que também não é interessante aqui, mas tem um engenho de farinha, foi levar, né, pegou a produção lá, o produto, a matéria-prima dele, lá na lavoura, e quando foi levar para o engenho, não conseguiu chegar no engenho porque a estrada não deu condições. Então, na verdade, se fala tanto em incentivo para a agricultura, mas na verdade o que o produtor mais quer é que o município não atrapalhe ele. Naquele caso ali, além de não ajudar, o município acabou prejudicando ele. Ficou com a matéria-prima em cima no caminhão, perdendo qualidade, deixando de produzir. Então, primeira coisa, eu acho que a parte de infraestrutura no interior do município e nas praias, ela é fundamental para desenvolver o turismo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que usam da estrada para se locomover e para o escoamento da nossa produção, né? Então, passa já principalmente por essa questão. E tem tantas outras coisas que aí, na verdade, cada localidade tem a sua prioridade. Eu acho que o fundamental, o próximo gestor, e isso não é uma crítica a nenhum dos que já passaram, mas é a minha visão, eu estou aqui para mostrar minhas ideias, o próximo gestor ele tem que ouvir mais. Dizem que uma habilidade importante para o político é saber falar, mas na minha concepção o saber ouvir é fundamental. Porque muitas vezes lá numa comunidade, por exemplo, do Poços, ou da Coloninha, ou do Olho d'Água, ou no Torneiro, tem uma realidade lá que quem sabe melhor disso é a própria comunidade. É o vídeo comunitário? Exatamente. Então eles é que tem que eleger as prioridades. Então, eu acho que um fator muito importante é a gente estender o diálogo, ouvir mais e atender a comunidade conforme a demanda que ela mesma apresentar. O Aguinaldo, defende o orçamento participativo também ou tem que ser tudo conforme está acontecendo agora? Eu lembro aí, inclusive, do prefeito Claudemir, que ele ouvia as comunidades, ele ia nas comunidades, ele conversava, ele ouvia os líderes comunitários, se reunia. Claro, não contentava todo mundo, mas eu acho que se tu fores numa comunidade e se tu disser que
perguntar o que realmente a comunidade precisa, tu não vai estar errando sozinho, né? Tu defende também essa modalidade? Eu defendo não só isso, mas como também uma maior transparência nas contas públicas, né? O povo, que é o verdadeiro patrão, ele tem que saber onde é que está indo o dinheiro que é arrecadado pelo município. E é claro que o portal da transparência está ali, todo mundo pode acessar. Mas nada melhor do que o gestor ir lá e apresentar às lideranças comunitárias onde está sendo investido, o porquê que alguma obra não sai, que a gente também sabe que a dificuldade financeira do município existe, e sem dúvida alguma no ano que vem, com os efeitos dessa pandemia, essa dificuldade vai ser ainda maior, então o gestor vai ter que trabalhar melhor isso. E o orçamento participativo é exatamente o que você falou, é a comunidade ajudar a decidir o que fazer e como fazer, porque muitas vezes a gente a gente já viu tantas obras aí que foram investido muito dinheiro público e não atendeu o anseio, não era prioridade, não era do jeito que a comunidade queria. Então a participação comunitária é fundamental. Já mandou um abraço para esse prefeito Claudemir, trabalhamos juntos na Cidasc, né, por 7 anos foi meu gerente, e para mim foi sempre um exemplo de trabalho, de seriedade no serviço público, e sem dúvida alguma, como eu falei, como todos os que passaram, deixou também a sua marca na administração pública. TV Sul destaque com a entrevista hoje com o pré-candidato do MDB Jaguarunense, o Aguinaldo Serafim, hoje sem a Pilson, né? O Aguinaldo hoje veio pronto aí já veio quase terno aí, né, Aguinaldo? Falando sobre a sua pré-candidatura. Nós temos aqui também assistindo o Aguinaldo, o Mauro Ferreira, também o Patrick Medeiros Pereira, o Edmarco de Souza, a Cristiane Guessi Frasson, o Manuel Martins, a Vanessa Elaine Serafim, o Jamil Jardel Roncone, 13 de maio, né? A Marci Zepon, Edmarcos de Souza, Neron Correia, Cátia Fressa Santos, Toninho Maré Alta, o Cláudio Honor, que é pré-candidato também aí do Democratas, entre outras pessoas que estão aqui também, e nós também agradecemos, né, juntamente com os nossos patrocinadores, que é a Medifarma Farmácia Popular Econômica, também a Ótica Brenda e os demais patrocinadores que nós estamos aí também estão nos ajudando aí também nessas entrevistas, e nós estaremos também mencionando daqui a pouco. Aguinaldo, nosso município como um todo, na verdade, né, ele já teve muitas obras, algumas obras na verdade, mas o que tu acha que está faltando, que pode melhorar, principalmente no nosso município, chegando em Jaguaruna? Nós não temos, na verdade, uma placa que diga, você está chegando em Jaguaruna, não tem um outdoor, né? Não tem um portal de entrada. Esse portal já começaram, enterraram, e agora parece que o prefeito Edenilson está pensando em fazer, não sei se vai dar tempo. O que realmente ainda falta para que Jaguaruna tenha visibilidade? Bom, inicialmente cumprimentar todos que você citou agora por último também, e de maneira especial o Cláudio Honor, que é um pré-candidato também, está nessa caminhada aí, e assisti a entrevista dele, muito boas ideias também, sem dúvida alguma tem muito conhecimento, pode somar muito também aí nesse processo. Então, eu acredito que, como eu falei, o desenvolvimento, eu acho que a palavra agora do nosso momento do município é o desenvolvimento econômico, seja através da indústria, do comércio, do turismo, da agricultura e da pesca. Só que a parte estrutural, nós temos aí obras estruturantes fundamentais para que tudo isso seja desencadeado, para que esse processo de desenvolvimento aconteça. É lamentável, né, que uma cidade que tem o potencial turístico que nós temos, tem uma rodovia de acesso nas condições que nós temos que enfrentar ali todo dia e que o nosso turista tem que enfrentar para visitar os nossos pontos turísticos. A SC 442, que é essa rodovia de acesso da BR até o centro da cidade, esse trajeto aí que eu estou citando, é remendado, o acostamento sem condições, tem lugares que realmente não tem nada de acostamento, e uma cidade turística ela tem que atrair o visitante desde o momento que ele bota o primeiro pé na cidade. E o cartão de visita, a chegada do município é fundamental. Lamentavelmente, aquela rodovia ela precisa realmente não só de uma manutenção, mas de uma reestruturação, para que a gente possa melhorar o trânsito, a trafegabilidade e também melhorar a apresentação da chegada no nosso município. É claro que isso não é uma obra municipal, mas nós temos peso político e influência política na nossa região
para poder botar os deputados a cobrar, enfim, através do DENIT, que o governo do estado revitalize aquele acesso, né? Inclusive muitos dos mandatários aí, das autoridades estaduais, alguns veraneiam aqui, o próprio governador, né, tem casa aqui próximo, utiliza dessa rodovia, então ele sabe dessa importância. Agora, depende muito também de vontade e de pressão política. Uma outra discussão que nós precisamos tratar com muito cuidado, com muito respeito, com muita dedicação, é a questão do segundo acesso. A gente sabe que nos dias, né, na época de verão, tanto na sexta-feira, final de tarde, como no sábado ali, antes do meio-dia e logo depois do meio-dia, fica muito complicado o trânsito aqui. E a ilusão de quem pensa que o comércio é beneficiado por aquele movimento. Pelo contrário, quem chega aqui para comprar alguma coisa, se vê aquele movimento, não para comprar, porque se parar não consegue pegar de novo, não tem estacionamento e está trancado o trânsito. Então, essa mobilidade é fundamental. O segundo acesso, nós tivemos numa videoconferência agora com o MDB estadual, e uma experiência importante, que é por isso que eu acho que é importante a gente ouvir, para aprender e para buscar informação. O deputado estadual Vampiro foi secretário de Obras e Urbanismo do estado, no governo passado. E ele citou algumas obras importantes, que eram sonhos antigos, né, da comunidade aqui da região. Por exemplo, a Ivane Freta, a rodovia que liga a BR-101 ao bairro São Martinho, em Tubarão. Sai lá em Gravatal. Sai lá no bairro São Martinho já, e aquilo ali era um trânsito pesado, difícil. A via rápida em Criciúma. Como é que se consegue esse tipo de obras e nós não começamos ainda a estruturar o projeto do segundo acesso? Até o farol de Santa Marta ele conseguiu. Exatamente. Asfaltar. E como é que se faz isso? Experiência e a experiência deles, né? Primeiro se faz um estudo técnico de viabilidade e de encontrar o melhor trajeto. Primeira coisa, um estudo técnico. Então tem que se contratar uma empresa de mobilidade urbana que tenha condição de fazer um estudo e dar aí 2 ou 3 opções para o Poder Municipal. Dessas 2 ou 3 opções, aí vem a questão administrativa, a questão de desapropriação, aonde a obra custaria um valor mais baixo, porque nós temos nessa região, né, a questão do terreno, terrenos baixos, terrenos de banhado, enfim. Então, a escolha do melhor local e um segundo e um terceiro passo, a questão do embasamento e da força e representatividade política. Não tem como escapar dessas 3 etapas para ser uma obra desse tamanho. Então, justificando a questão técnica, fundamentando a questão técnica, procurando a questão administrativa de como fazer, por onde fazer o melhor local, onde a obra ficaria com melhor aproveitamento e com menos custo, e depois chamar as entidades para escolher dessas 3 opções, 2 ou 3, que a parte técnica possa oferecer, chamar aí a CIRG, CDL, líderes comunitários, chamar as entidades, as representações de classe, para poder definir realmente por onde é que a gente começa. E a partir desse momento, orçar e através da pressão política, da representatividade política da região, brigar por essas obras, lutar por essas obras. O caminho é esse. Então, você falou da questão do portal. Nós não temos também placas indicativas dos pontos turísticos. Precisa uma cidade que tem essa visão, que tem esse potencial turístico, tem que realmente, o turista não pode ficar perdido, ele tem que saber onde como é que ele faz para ir na Barra do Camacho, como é que ele faz para ir para a praia do Arroio Corrente, o Chuveirão, a Lagoa do Arroio Corrente, a Praia do Campo Bom. Tem que ter mais informações e é obrigatório para uma cidade turística ter um centro de informação turística. Né? A pessoa está passando na BR-101, quer visitar Jaguaruna, ele tem que saber por onde que ele pode ir, o que ele tem para visitar. Um ponto de informação turística é fundamental. TV Sul em Destaque com a entrevista esclarecedora hoje com o pré-candidato do MDB de Jaguaruna, Aguinaldo Serafim. Nós temos aqui também acompanhando, Aguinaldo, o Claudenor Coelho, né? A Tânia Nandi, também o Zizo, né? O Zizo também deseja boa sorte a esse novo desafio. A Gabriela Alves Serafim, o prefeito Edilson Monteiro da Costa e também outras pessoas que estão aqui conosco. Tu acredita que aquele acesso da Costa da Lagoa, se surgisse aqui uma maneira de fazer o segundo acesso já
emendando aqui nesse novo acesso que vai sair agora para o aeroporto, também poderia já seguir e ser um segundo acesso para Jaguaruna, não? Olha, eu não acredito muito nessa possibilidade. Eu acho que, por isso que eu estou te falando da primeira fase, que deve ser o estudo técnico, né? Alguém que tenha realmente conhecimento nessa área. Mas nós temos, por exemplo, uma das opções, citando aqui, sem essa análise técnica, né? O próprio acesso do pontão, né? Que utilizaria já um acesso que já existe. Enfim, tem algumas alternativas. Agora, o mais importante é que tenha um parecer técnico realmente para que a gente possa lutar por essa obra que, sem dúvida alguma, vai alavancar o desenvolvimento do município. Aguinaldo, como é que tu está vendo, mudando um pouquinho agora para a saúde? Você que disse que nasceu no Hospital de Caridade de Jaguaruna, né? Na época com mais 5 crianças no mesmo dia. Como é que tu está vendo aí hoje o funcionamento do nosso hospital e também da saúde pública do nosso município? Haja visto que nós temos aí aproximadamente um orçamento de 9 milhões de reais anuais para a saúde de Jaguaruna, né? E hoje eu não concordo com isso, mas talvez fosse aí a melhor saída, né? Ter que trazer uma empresa de fora, né, que é o Grupo Ideias hoje, para administrar o hospital, e o prefeito tem que bancar 160 mil reais todo mês só para o plantão do hospital. Bom, primeiramente, eu quero dizer que, na minha ideia, o hospital é prioridade, é fundamental para o atendimento ao público, né, a toda a sociedade. Tem muitas pessoas que só tem aquela porta ali para bater, não tem outra forma de atendimento. Então, o hospital ele tem que ser realmente tratado com muita atenção. E os investimentos, a gente sabe que existe uma limitação nesses investimentos, a gente sabe disso, milagre não tem como se fazer, mas eu acredito muito na gestão. Eu acho que se informatizar um pouco mais a gestão, daqui a pouco utilizar a mão de obra local, para que essas despesas administrativas sejam investidas na própria melhoria e na busca de novas especialidades para botar como atendimento no hospital. E eu acredito muito nas parcerias. Tudo que eu fiz até hoje, onde a gente andou, sempre procurei aproximar as pessoas e as entidades. Eu acho que sempre que a gente trabalha em conjunto, a gente consegue uma solução melhor. Nós temos uma cidade muito próxima, Tubarão, é uma cidade universitária, Criciúma também, 2 cidades com curso de medicina. Uma alternativa talvez seria fazer uma parceria para que se tornasse uma ala do hospital, um hospital universitário com mais especialidades, né? Essas faculdades têm muita dificuldade de local para as práticas dos alunos, então os professores viriam, atendiam, trabalhavam, o aluno acompanha, ganha a comunidade com mais especialidades, ganha os alunos por ter um campo para poder praticar os ensinamentos ali. E eu acho que seria também uma alternativa para poder se aproximar e para poder... Agora, tudo passa por investimento, né? E a gente sabe que a arrecadação do município vem passando por dificuldades. Como eu falei, o desafio para o ano que vem, sem dúvida alguma, na parte de arrecadação, vai ser muito grande. O próximo prefeito tem que estar consciente disso, tem que estar sabendo do que fazer. E como eu falei, eu acho que a gestão é fundamental. Eu acredito que se nos extremos do município, tanto no norte, né, na Garopaba, no Camacho, na região da região sul, se nós ampliasse o horário de atendimento dos postos de saúde desses 2 locais, desses 2 extremos do município, melhoraria o atendimento para quem está lá, porque muitas vezes final de tarde é que o pai vai perceber, ou a mãe, que a criança veio diferente da escola, que tem alguma coisa precisando de atendimento. Ou o trabalhador chega em casa, não se sente bem, é sempre no final, a maioria das vezes é no final do expediente. Tanto é que a gente passa ali pelo hospital final de tarde, início de noite, realmente é o maior movimento. Então, se ampliasse o atendimento desses postos em 2 regiões mais distantes, além de atender melhor a comunidade, também desafogaria o atendimento do hospital. E a questão de gestão é fundamental, acho que tem que aprimorar. E, como eu falei, a comunidade também precisa participar um pouco mais. Instituir o conselho, fortalecer o conselho de administração e realmente prestar contas, né? Acho que isso aí, a transparência é fundamental em todo local. O prefeito Edenilson, atual agora, ele, infelizmente, na minha opinião, ele começou um pouco tarde aí com um projeto
que esse projeto eu inclusive havia passado aí para 2, 3 prefeitos atrás, que é um atendimento móvel, um ônibus que vai atender as comunidades mais longínquas, na verdade, né? Com consultórios dentários, com médicos, enfim, com especialidades, enfermeira. Esse ônibus que foi alugado agora, recentemente, que vai vir para Jaguaruna para atender as comunidades mais distantes. Na verdade, eu defenderia sempre que na região sul deveria ter, unir, na verdade, porque assim, nós temos em cada canto do município, nós temos um posto de saúde, e a região sul, que é Morro Grande de Fora, Poços, Olho d'Água, ali Coloninha, né? Vila Valdeci, Campo Bom, e depois o restante até no Torneiro, poderia se fazer um plantão 24 horas, uma UPA, enfim, ali centralizada, que aí seria mais prático para atender a população. E aí se deixava uma ambulância que poderia estar transferindo algumas pessoas se necessário fosse, né? E claro, mas também é válido esse projeto do ônibus, porém, na minha opinião, um pouco atrasado. A questão da UPA, ela é uma unidade que vem do governo federal, né? Então tem que se procurar também buscar isso, mas a sua ideia tem muito a ver com o que eu tinha falado, a ampliação do horário de atendimento, né? Nesses polos aí mais distantes, para melhorar o atendimento à comunidade lá daquela região, dessas regiões, e também para desafogar aqui o atendimento, o pronto atendimento no hospital. A questão do ônibus, por isso que eu acho que é uma grande ideia, acho que é importante mesmo, mas é por isso que é importante a gente se aproximar das entidades, né, e aproveitar o potencial que a região tem. Por exemplo, o Expedito, que também é pré-candidato em Capivari, é o diretor da FUCAP, a FUCAP agora está implantando um curso de odontologia lá. E ele, com certeza, tem interesse, já manifestou interesse em conversas informais aí com a gente, nós nos damos bastante bem, de montar esse projeto. Então, o professor estaria ali com um ônibus, com a estrutura, conveniado, fazendo uma parceria com a prefeitura, com a secretaria diretamente da saúde. Esse atendimento odontológico serviria para atender as pessoas que precisam lá nas comunidades mais distantes do centro, e, como eu falei, como aprendizado, como material realmente de trabalho para os alunos, juntamente, lógico, com o professor. Então é fundamental buscar essas parcerias também. Jaguaruna, na verdade, graças a Deus, aí agora está sendo construída uma unidade básica de saúde no Camacho, outra no Incluso, né, economizando com aluguéis futuramente aí também. Já foi construída, inclusive, também no centro, no Riachinho, e assim por diante. É importante que cada um faça a sua parte, é o que está sendo feito agora. Não estamos aqui, né, criticando ninguém, na verdade queremos que as coisas possam melhorar, até porque a população de Jaguaruna está aumentando dia a dia, né? Está vindo muita gente de fora, e esse assunto, inclusive, agora vai ser pauta, inclusive, aqui, e nós vamos conversar sobre a segurança pública, que é uma situação, Aguinaldo, nos últimos 10 dias, nós tivemos aí aproximadamente, ontem, inclusive, roubaram mais um carro aqui na frente do hotel, né? Um Uno, que inclusive é um hóspede do hotel aqui. Nós tivemos aproximadamente 5 assaltos e 1 homicídio em Jaguaruna. E, infelizmente, o nosso efetivo policial, ele tem que servir, parece que é 20 policial que nós temos em Jaguaruna, ele tem que servir Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. E a última audiência pública que eu participei, inclusive junto, que estive em Florianópolis com as autoridades de Jaguaruna, foi em 2017. E de lá para cá, infelizmente, claro, o tempo passa rápido, a gente não vê, e vai acontecendo os delitos, né? E também no Camacho houve aí homicídio, enfim. Qual é o teu projeto futuramente aí, se conseguir chegar também ao executivo futuramente, qual é o teu projeto aí para melhorar a segurança, até porque nós temos postos postos policiais no Camacho desativado, no Campo Bom, na Esplanada, enfim, tá o caos agora. Realmente, na verdade, a segurança pública é obrigação do Estado, mas eu acho que as lideranças e o poder público municipal tem que participar realmente forçando, né, o governo do Estado a reforçar o corpo policial da nossa cidade.
A comarca realmente é muito grande, os policiais, na verdade, são heróis, porque imagine a condição de trabalho que se tem e qual é a capacidade de resposta. Se nós temos, por exemplo, uma ocorrência lá em 13 de Maio, ou no extremo sul do município, no Torneiro, por exemplo, qual é a capacidade de resposta de uma viatura sair daqui e chegar lá a tempo de poder conter a situação, de poder resolver o problema? É muito difícil. Então, o efetivo é fundamental. Só que também nós temos, e aí é até importante também, como eu falei, valorizar o que já se conquistou, né? A tecnologia também a nosso favor, que também deve ser utilizada. Né? As câmeras de filmagem para a segurança pública, elas têm um papel importante, elas inibem um pouco o crime e elas ajudam também na elucidação dos crimes. Então, a gente tem que trabalhar das duas formas, buscar e lutar por mais policiais à disposição do município, trabalhar com tecnologias, né, e buscar parcerias, porque a própria comunidade, os empresários também têm interesse de colocar uma câmera lá na sua localidade ou na sua rua, enfim. Então, trabalhar com esse tipo de parceria. E a gente fala muito da polícia militar, que sem dúvida alguma faz um papel importantíssimo na segurança pública. Mas nós também temos que apertar o governo do estado e a Secretaria de Segurança Pública para trabalhar na inteligência, para elucidar o crime, e aí é um trabalho fundamental da Polícia Civil. Então é fundamental que se trabalhe em conjunto, que o município exija condições de trabalho para os policiais e o aumento do efetivo. Não tem por onde passar, não tem quem faça milagre. Né? Então, junto com a tecnologia, eu acho que é as ideias que a gente tem que ter. E trabalhar também na prevenção. A parte da cultura, do esporte, do lazer, né, com os jovens. A educação de um modo em geral é fundamental para criar realmente uma barreira entre o jovem e o crime, né? Afastar os jovens da criminalidade. Isso aí é fundamental também, trabalhar a prevenção. Nós tivemos essa audiência lá em 2017 com o objetivo de uma possível transformação do pelotão de polícia de Jaguaruna para a companhia, que aí ia abranger, na verdade, Sangão e 13 de Maio. Só que até agora, infelizmente, né, mudou o governador, mudou o chefe da segurança pública, mudou o comandante e só não mudou a estatística, né, em Jaguaruna, infelizmente, que cada vez está aumentando mais. Aguinaldo, nós estamos aqui também acompanhando aqui cada vez mais o leque aqui de pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista, a Carla Ricardo, o Sandro Buzacro. Boa noite, somos de Porto Alegre, mas nosso colégio eleitoral é Jaguaruna. Aguinaldo, grande amigo nosso, é uma pessoa ótima para Jaguaruna. Gostaria de saber do Aguinaldo se ele está ao par da situação financeira da prefeitura e se teria um plano de ação para iniciar um novo mandato, se geralmente os caixas da prefeitura, os antigos gestores deixam zerados. Já teria algum planejamento? Na verdade, um abraço para o Sandro, um grande amigo que nós temos aí também, e é importante que essas perguntas sejam realmente na parte de gestão, porque é ali que tudo acontece, né? Vamos dizer, é como um orçamento de uma casa, você não pode gastar mais do que você arrecada, e a prefeitura não é diferente. Então, enxugar as despesas, enxugar os cargos comissionados, fazer um grande levantamento, né? E a gente tem que já estar estudando desde já as condições que o município tem, para que depois que assuma, não fique sempre com aquela desculpa. Não tem como fazer, eu não sabia que estava assim. Então, quando a gente se propõe a assumir um compromisso, tem que estudar, tem que procurar. Hoje a informação está bastante acessível, né? Eu tenho olhado a parte da Receita, eu tenho dado uma pesquisada na parte de cada secretaria, o que cada uma tem por obrigação de investimento. Essa parte de gestão é fundamental. Nós temos aqui também acompanhando a dona Irma Goulart, o Manuel Martins, o Luciano Pereira Pires, Ricardo Duarte, Gabriel Alves Serafim. Parabéns, pai. Estamos ao seu lado, hein? Grande beijo pro Gabriel, pra Laura, estão lá acompanhando e torcendo por nós. O Giovanni de Souza Cordeiro, força patrão, sucesso nessa campanha, boa sorte. A Tainá Felisbino, aí você se acerta com o candidato que te prometeu isso, não sei o que é, Tainá Felisbino. Maria Alceste, a esposa do ex-prefeito Wilton. O Luciano Pereira Pires, boa noite, o MDB, na última campanha também prometeu um mundo de fundos, melhorias do Sul e até agora nada. Riachim também, melhorias
que bom que é bom nada. Bom, aí aí não é o Aguinaldo que vai resolver agora, né? Não, mas eu acho que é importante o questionamento dele, porque a indignação dele é a indignação de grande parte da sociedade. Tem muitas coisas, e eu quero deixar bem claro, porque aqui não estou prometendo nada, porque eu ainda não sou o candidato, eu estou falando das minhas ideias, das prioridades que eu acho que é fundamental para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e desenvolver o município. Agora, realmente, quanto mais a gente se indigna com a política, e principalmente da forma com que ela vem sendo praticada, mais é que a gente precisa se aproximar dela. É por isso que eu estou aqui. Porque se a gente se afastar da política, é a política que vai nos influenciar. Agora, se nós participarmos, nós acompanharmos mais de perto, é a maneira que a gente tem de poder influenciar o meio político. Então, acho que essa indignação dele é válida, eu também concordo, e eu acho que a gente precisa, na verdade, participar mais, ficar mais próximo para que a gente possa mudar essa realidade aí. TV Sul Destaque, aqui a notícia chega primeiro hoje com uma grande entrevista com o pré-candidato do MDB jaguarunense, Aguinaldo Serafim, o médico veterinário Aguinaldo Serafim, patrão do CTG de Jaguaruna e o Estância do Retiro, né? E está aqui hoje sem a pilcha, falando aí sobre política, né? Tem que acreditar. Temos também aqui acompanhando o Aguinaldo, o Antônio Carlos Rocha. Força, Aguinaldo, sangue novo, sem compromissos e amarras com a velha politicagem. O Wagner Canto Sanhudo, a dona Lídia Viegas, Tuco Piriluco, ótima ideia, Hospital Universitário. Sandra Zandonai, Priscila Pereira Machado, Armando Machado Filho, transmitindo ao irmão e amigo Aguinaldo um tríplice abraço e desejando muita sorte nessa empreitada, entre outros que estão aqui. Então, um abraço a todos que estão nos acompanhando mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho, né, da participação. Ao Armando, um grande abraço também. Enfim, a todos que estão nos acompanhando aí, obrigado pela participação. Na verdade, a contribuição, a participação de todos é que a gente é a nossa base para o nosso encorajamento e para a construção desse novo projeto. Aguinaldo, toda a plataforma política inicia sempre, desde que eu me conheço por gente, vamos trabalhar em prol da saúde, da educação e da saúde. Qual é o seu carro-chefe, na verdade, se tu realmente for o candidato a prefeito do MDB, qual é o teu carro-chefe? Onde é que tu vai investir mais? Bom, primeiramente a gente tem que ser responsável e não pode ficar jogando palavras soltas no ar, né? Tem gente que fala em desenvolver a agricultura, melhorar a saúde, mas não dizem o que fazer e como fazer. E a gente sabe que tudo passa pela questão de recursos. Eu acho que o grande momento agora, para o nosso município, vai passar pelo desenvolvimento. Falei das obras estruturantes fundamentais para isso acontecer, e quando se desenvolve um município, se aumenta a arrecadação e se tem maior possibilidade de investimento nessas áreas cruciais, principalmente nas áreas sociais. Então, eu acredito que a palavra minha não tem um segmento específico, embora eu seja, claro, um profissional da área da agricultura e reconheço toda a importância que a agricultura tem para o município, para o estado e para o país, mas a minha palavra de ordem numa possível candidatura aí, se eu chegar lá, é o desenvolvimento, é trabalhar em cima do desenvolvimento. Para isso, nós precisamos valorizar os nossos funcionários públicos municipais, motivá-los a trabalhar, incentivá-los, né, à produção e fazer um grande choque de gestão na questão da economia do município. Nós precisamos investir aonde realmente chega lá no cidadão, aonde o cidadão está realmente precisando e, sem dúvida alguma, as questões da saúde, da educação e de outros setores, eles trabalham em conjunto, não tem como alguma coisa funcionar de maneira separada, né? Então é fundamental que a gente possa desenvolver o município como um todo para poder com isso também melhorar a condição social do município. TV Sul Destaque com a entrevista com o pré-candidato do MDB jaguarunense, Aguinaldo Serafim, falando sobre a sua plataforma. Ele que é um pré-candidato aqui do MDB jaguarunense à Prefeitura de Jaguaruna. Queremos agradecer a Óticas Brenda, que também está conosco, patrocinando e ajudando aqui a TV Sul Destaque através do Facebook. E queremos agradecer a todos os internautas, que são vários, que estão aí nessa grande entrevista. Agradecemos a todos. Aguinaldo, na tua avaliação,
que você imagina que os últimos administradores que passaram pela prefeitura não realizaram em obras que hoje está fazendo falta para o município e também para os habitantes? Bom, primeiramente, essa avaliação, né, eu tenho como cidadão, e todo cidadão deve ter. Na verdade, quem deve avaliar um governo é realmente a população. Eu, na condição hoje de pré-candidato, é meio desconfortável, né, estar avaliando. Mas eu estou aqui comentando, na verdade, e dando as minhas ideias. Eu acho que essas obras estruturantes são fundamentais para o desenvolvimento do município. Nós temos que retomar uma discussão muito importante, que é a questão do aeroporto regional. Foi uma conquista importantíssima, começou lá, né, na época do prefeito Zário, o Claudemir deu um fomento grande nisso. Em 2015 tivemos a inauguração e depois da inauguração, na verdade, o projeto inicial era para ser um aeroporto de cargas, um aeroporto industrial. Depois ele se transformou num aeroporto de passageiros. Então hoje a condição que ele tem é de um aeroporto de passageiros, só que parou a discussão, a gente não tem visto mais essa preocupação em transformá-lo num aeroporto de passageiros e também de cargas. E a gente sabe da necessidade que tem, dos requisitos que ele precisa atender para poder ser realmente um aeroporto de cargas também, que é na verdade a ampliação da pista. A pista hoje de 30 metros de largura por 2,5 km de comprimento, ela tem que passar para 45 metros de largura. Então isso ajudaria muito no desenvolvimento e principalmente na questão industrial. A gente acredita que com isso, com essa facilidade de logística que o aeroporto poderia trazer para as indústrias, o desenvolvimento de indústrias ali ao redor seria bastante grande. E também a questão da área industrial. Acho que democratizar um pouco mais, né, a concessão dos lotes, numa dessa ampliar a área industrial, é fundamental para o desenvolvimento também do município, para a geração de emprego e de renda, que é o que todo mundo está falando muito nesse momento, principalmente de crise que a gente está enfrentando. Queremos aqui agradecer também ao Rodrigo Floriano, que dá uma boa noite para nós aqui, também um abraço, falando aí também que é uma grande pessoa, que tem ótimas ideias, que pode contribuir com o município de Jaguaruna, Aguinaldo. Grande abraço, Rodrigo, obrigado a ele e a todos que estão nos acompanhando e nos incentivando e contribuindo aí no nosso projeto. Também aqui a Cátia Fressa Santos, parabéns ao colega João Carlos D'Alenço, que conduz suas entrevistas de forma equilibrada e sensata. Ao Aguinaldo, acreditamos no seu potencial. Obrigado a Cátia, obrigado a todos aí, o pessoal reconhecendo também o seu trabalho e, sem dúvida alguma, é um trabalho de grande importância, como eu falei, para a democracia do nosso município. Temos também aqui o presidente da Cressol Jaguaruna, o Matos, e a esposa, a Tânia. Parabéns por estar à disposição, Aguinaldo. A política jaguarunense tem que mudar, vindo nomes novos e mais candidaturas para quem tem mais opções, a população tem mais escolha, os eleitores poderão também escolher. Um grande abraço ao Matos, tem um trabalho muito importante frente ao setor da agricultura junto à Cressol. Trabalhamos junto na organização da feira, realmente um grande líder de uma equipe ali que, sem dúvida alguma, faz a diferença no seu trabalho. Jucivânio Teixeira Martim, boa noite. Estamos confiantes com você aí, meu vizinho. Precisamos de muitas melhorias, porque nós aqui de Sanga Grande, Alta, estamos esquecidos pela atual administração. Força aí para nós vamos te ajudar. Um abraço para o Vaninho, meu vizinho, como eu falei, uma comunidade que sempre me acolheu muito bem. E realmente, não é agora que a gente está se aproximando desse período eleitoral que nós vamos falar isso. E na verdade também não é só dessa administração. A parte de estradas do interior e das praias realmente sempre foi uma dificuldade muito grande. E a nossa comunidade vem sofrendo bastante com isso também. Tem pedras lá que não é colocado material novo em cima no leito da estrada, vai surgindo as pedras, tem lugar lá que é capaz de causar até um dano maior ao veículo. Então a gente está junto, quero agradecer a ele pelo carinho, pela atenção, pelo incentivo. Sem dúvida alguma, um agricultor que enobrece a classe tão trabalhadora dos agricultores do nosso município. Teve-se um destaque com a entrevista hoje bastante esclarecedora, importante para a população jaguarunense também. Tivemos aqui já essa semana aqui outros pré-candidatos do PSC e hoje está aqui o Aguinaldo do MDB, né? Já como falamos anteriormente, sem a pilcha, porque geralmente as pessoas associam ao patrão do CTG, mas hoje ele está com o MDB, o pré-candidato do MDB aqui, o Aguinaldo Serafim. Aguinaldo, o que realmente é necessário
para que o nosso município possa decolar, né, na verdade, porque temos uma vasta natureza para alavancar o turismo, tanto no inverno quanto no verão. Além de termos aí o aeroporto, temos alguns atrativos, enfim, somos a cidade das praias, porém, não temos muitos a oferecer. Qual é o teu projeto também para o turismo, para que possamos aí, na alta e baixa temporada, contribuir para a economia? Bom, primeiramente eu já falei da questão, né, dos acessos, que é fundamental, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer enquanto isso tudo aconteça. Nós não podemos, mesmo com toda a beleza litorânea que nós temos, nós não podemos ficar dependendo somente do turismo litorâneo, da praia, da lagoa, das dunas, do chuveirão. Nós temos que, além desse turismo que é maravilhoso e que é um recurso natural, que é um patrimônio do município que tem que ser muito valorizado, mas nós temos também que fomentar outras frentes de turismo, como por exemplo o turismo de eventos. Muitos lugares, isso é uma pesquisa que se tem, muitos pontos turísticos, a primeira vez que é visitado não é em razão da beleza natural, mas sim um evento que levou a pessoa até lá. Então vamos dizer que eu seja do esporte das motos, faz um encontro de moto na praia do Arroio Corrente. Quem nunca veio ali, que vai vir em razão do passeio de moto, vai conhecer a lagoa, vai conhecer as belezas das dunas, vai conhecer o chuveirão. O chuveirão é um parênteses, né? Porque é único, não se tem. Eu não tenho conhecimento de outro lugar no Brasil que tenha, né, um chuveirão igual com o potencial daquele ali. Então o turismo de evento é fundamental. Já teve aí, né, e ainda eu acho que existe, o turismo esportivo com o campeonato de surf em ondas gigantes aqui na Laje da Jágua. Enfim. Já tivemos o arrancadão de Fusca, arrancadão de moto. Exatamente. Diversos eventos que hoje não existem. Turismo esportivo, porque vamos dizer que o turismo litorâneo, o turismo em razão da praia, do mar, ele aconteça de dezembro a fevereiro, vamos dizer, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do calendário ali anual. Mas e os outros 9 meses? Como é que o empresário do turismo vai sobreviver os outros 9 meses com as pousadas fechadas, com os restaurantes sem funcionar? Então tem que ter essa preocupação. E o evento, além de servir para aquele momento ali, movimentar o comércio e a cidade, ele serve para apresentar a cidade para pessoas que não viriam ali se não fosse o evento. E um outro turismo importante também é o turismo religioso e cultural. O turismo religioso, por exemplo, eu estudei, como eu falei, em Camboriú, e Camboriú faz um grande encontro evangélico lá, que se chama Gideões Missionários da Última Hora, se eu não me engano, é organizado pela Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, só para ver o tamanho do evento e a importância, o presidente Bolsonaro esteve lá nos últimos 2 anos. Acontece em abril. Quando esse evento está por acontecer lá na cidade de Camboriú, é um evento religioso muito grande, um encontro muito grande, é um dos maiores do mundo, e vem gente da América do Sul inteira. Então movimenta o comércio, movimenta as pousadas, movimenta os hotéis, movimenta a comercialização toda local ali, e também de maneira informal, né, o setor de serviços. E só para ter noção da demanda que é esse evento e a importância do evento religioso, que muitas pessoas alugam cômodos das casas para esses visitantes, para esses fiéis se alojarem durante o evento, se hospedarem, porque a rede hoteleira fica realmente cheia. Então nós temos uma comunidade importante, uma comunidade evangélica importante aqui, que a gente pode tá conversando, numa dessa fazer com as várias denominações evangélicas que existem, um evento desse porte, um evento com esse vínculo, né? Com um vínculo religioso. Hoje nós temos a música gospel, temos pregadores aí que são famosos no mundo inteiro, né? Que poderiam estar fazendo esse tipo de evento. Temos locais para isso, e eu acho que sem dúvida seria também um segmento de turismo muito importante. E o turismo cultural, né? Aí falei da questão religiosa evangélica, mas, por exemplo, a Festa do Divino é um patrimônio cultural nosso, da cultura açoriana, com a cultura nossa aqui. E a gente poderia fomentar mais. A região de Florianópolis tem na Festa do Divino um potencial turístico fora daquele ciclo turístico do verão, que é extremamente importante, porque ali tem gastronomia, tem cultura, tem religiosidade, então é um turismo importante também. E a gente precisa vender melhor os nossos potenciais. Nós temos que ter uma divulgação permanente
dos nossos pontos turísticos e um calendário desses eventos todos. Isso aí é fundamental. E uma vez, era muito caro fazer essa divulgação. Porque para ter uma abrangência nacional, você tinha que ir num canal de televisão nacional, isso custa muito dinheiro. Mas hoje, através das redes sociais, isso barateou muito. É bem fácil. Então, fazer uma divulgação ampla do turismo e permanente. Todos os dias, todos os meses do ano, divulgar nossa cidade com os seus potenciais turísticos. Nós temos uma questão cultural e histórica importante também, que a gente precisa valorizar. Como, por exemplo, aconteceu uma história, há 180 anos aproximadamente, atrás aqui, que está nos livros de história hoje e muitas vezes os jaguarunenses a gente não valoriza, não conhece. Que é, por exemplo, a tomada de Laguna, né? Alguns historiadores, inclusive, acrescentam que Jaguaruna chegou a ser capital do Brasil por uma noite, em razão daquele evento ali. Né? Que saiu Garibaldi do Rio Grande do Sul para tomar Laguna, a embarcação dele, o Rio Pardo, naufragou aqui a 10 quilômetros da costa, no Campo Bom, na Pedra do Campo Bom, que já teve outros naufrágios ali também, navio Gravataí, enfim, outros. Eles vieram, então, Garibaldi e a tropa dos Farroupilhas, vieram a pé até o Camacho, chegaram ali, tomaram o barco Seival, entraram pela Barra do Camacho, né? E quando os imperiais, que estavam esperando já para combater os Farroupilhas e a tropa de José Garibaldi, em Laguna, sabendo que o Garibaldi era um grande marinheiro, estavam com toda a artilharia voltada para o mar. E Garibaldi entrou pela Barra, pegou o Rio Tubarão, pegou a Barra de Laguna e atacou Laguna pelas costas, né? E tomou Laguna e ali instituiu a República Juliana. Mas um capítulo importante dessa história aconteceu aqui, está ali no navio, em Jaguaruna, no nosso litoral, né, no campo, no balneário Campo Bom. E está ali o navio que pode ser explorado para mergulho, enfim, e se não for explorado para isso, para pelo menos contar essa história. Né? A gente às vezes viaja daqui para o nordeste do país para conhecer uma história que muitas vezes nem tem muita relação com a gente. E nós mesmos não conhecemos uma história tão importante e um capítulo que aconteceu aqui na nossa cidade. Ali tem um marco, né, inclusive do José Garibaldi, e tínhamos uma vez a Casa da Nação do Camacho, que hoje tem apenas um muro lá, inclusive, foi construída uma casa em cima, aí, onde Dom Pedro I pernoitava quando passava por aqui, enfim, mas isso não foi simplesmente construído em cima, não houve projeto nenhum da cultura, enfim, na época. Essa identidade cultural e histórica é fundamental para a valorização do turismo. Né? É um nicho a mais, esse conhecimento vai despertar a curiosidade de pessoas a conhecer melhor e mais pessoas a conhecer o nosso município. Teve-se um destaque através do Facebook, hoje com a entrevista com o médico veterinário Aguinaldo Serafim, ele que é pré-candidato do MDB Jaguarunense. Nós temos aqui acompanhando também o Márcio Teixeira, o Toninho do Maré Alta, Érica Lucas Kiucamp, do Carmo, Edivaldo Pedro Costa, Fernando Garcia, Antônio Carlos Rocha, Vinícius Hilger Santos, Raquel Juruna Felisbino, Jonas Luiz Alves, Matheus de Souza, Priscila Pereira Machado, e temos o Juarez Pereira. Segue firme, meu amigo, e tu és um nome com muita honestidade que Jaguaruna precisa. A Kellen Américo Luz, concordo, Aguinaldo, eventos não vejo em Jaguaruna, festa da tainha, da melancia, falo tanto, mas não fazem eventos. Está aqui também conosco a secretária da Educação, a Magna Martins, Vanessa Elaine Alves Serafim. Acreditamos no teu potencial, muitos desafios à frente, que precisa de uma pessoa capaz, você é uma delas, né? Então temos aí várias pessoas acompanhando, o Kiko do Camacho, boa noite, desejo ótima entrevista ao Aguinaldo, enfim, a todos que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui. E a TV Sul Destaque com a força da Medifarma, Farmácia Popular Econômica, e também com o apoio do restaurante Três Irmãos, agora ali na antiga Italianinha. Aguinaldo, somos uma comarca composta por 3 municípios, Jaguaruna, Sangão, 13 de Maio. Você não vê que um futuro próximo, uma união desses 3 municípios, uma união, na verdade, uma força-tarefa, poderíamos investir em uma faculdade em Jaguaruna, assim como você teve que se formar lá fora, nossos filhos, nossos netos poderiam estar estudando e também ficando por aqui, talvez administrando alguma coisa aqui em Jaguaruna? Primeiramente, mais uma vez, né, cumprimentar e agradecer a participação de todos os companheiros. E no que eu estava falando a respeito das dificuldades do empreendedor de turismo hoje no nosso município,
O Toninho do Maré Alto é um exemplo desse. Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas de cada setor para junto construir um projeto que resolva, né, esses gargalos e que possa desenvolver ainda mais o nosso município. Bom, eu acho sim que é importante a questão da educação e transformar, ou pelo menos trazer uma extensão universitária. Como eu falei, nós temos universidades aqui muito próximas, né? Só que isso parte de uma contrapartida do município. Eu participei de muito perto da construção do Polo Universitário Barriga Verde, com o curso de Medicina Veterinária em Orleans. Inclusive o pró-reitor, quero mandar um abraço, está acompanhando também, o Guilherme Valente, meu colega veterinário, pró-reitor da Universidade da Unibave. E o município tem que estender a mão e atrair, né, esses investimentos. Então a primeira coisa vem pela parte estrutural, né, o terreno, e buscar essas parcerias e, mais uma vez, a participação comunitária e a força, o empenho, a vontade política para que essas coisas aconteçam. Sem dúvida alguma, uma extensão ou até mesmo uma universidade aqui favoreceria muito o desenvolvimento do município, principalmente na questão não só da educação, mas os estudantes, eles ocupam hotéis, pousadas, alugam, compram, comercializam, enfim, né, participam, fomentam o comércio local. Quando eu cheguei em Canoinhas, isso em 2001, Canoinhas era uma cidade praticamente rural, uma cidade da agricultura, da madeira, da erva mate. E hoje é uma cidade universitária. A universidade se instalou, foi crescendo, foi ampliando mais cursos, e hoje um dos setores de maior importância é a educação, por ser uma cidade universitária. Então, pensamos então também aí, futuramente, né, em uma universidade para Jaguaruna, por que não, né? Queremos agradecer também a Italianinha Espásio, agora em novo endereço ali, o acesso ao Camacho, antiga Bruna Chocolates, também agora com tortas doces, bolos salgados, com café da manhã e também à tarde e almoço com uma comida muito gostosa lá, Italianinha Espásio. Aguinaldo, você defende o fim dos aluguéis na administração pública em Jaguaruna? Para isso, trabalharia em prol, talvez, da construção de um novo centro administrativo, tirar um pouco a prefeitura aqui do centro, que também já não comporta mais. Temos aí alguns imóveis, tipo Câmara de Vereadores antiga, que está lá agora, precisa de uma reforma. Temos um estacionamento, um terreno grande na frente da igreja, e além do prédio atual da prefeitura. Você defende essa ideia de também estar aí construindo futuramente um centro administrativo e acabar com os aluguéis? Olha, a questão dos aluguéis na vida privada, todo mundo evita pagar aluguel, né? E na administração pública não deveria ser diferente. Eu acho também e defendo essa ideia de um novo passo municipal, um centro administrativo que possa acomodar mais secretarias no mesmo local e que possa ampliar, melhorar o atendimento. A gente sabe que o espaço físico hoje do nosso espaço municipal, ele é muito limitado. E aí, em razão disso, tem que se buscar aluguéis de outros imóveis para poder acomodar as secretarias. Então, eu acho sim, é uma das ideias também que eu defendo, sim. Inclusive com a agência bancária já, um guichê bancário, né, para que as pessoas já possam pagar ali as suas taxas, ali não precisa sair de lá para vir no banco, pegar uma fila, de repente até haver uma parceria, né? Exatamente, eu acho que tem que ser estudado também essa possibilidade aí, facilitar a vida do pagador de impostos, né? Aguinaldo, a Barra do Camacho, a Barra do Camacho, na verdade, desde que eu me conheço por gente, ela é desassoreada. Volta e meia tem que botar uma draga, na época do Claudemir, na época do prefeito Wilton, agora com o Edenilson não é diferente. Toda a vida tem a história da Barra do Camacho. E se paga bem, inclusive, para tirar areia, para desassorear a Barra do Camacho. Agora, recentemente, o prefeito Edenilson investiu ali, através do governo do estado, se não me engano, ou federal, 1.300.000, que foi para tirar areia, e a Barra continua assoreada. Por que essa novela mexicana, na verdade, que já faz muito tempo, claro que se a Barra não estiver aberta, as chuvas podem inclusive alagar aqui as cidades, mas será que não está na hora de ver um projeto que pare de enterrar dinheiro na Barra do Camacho?
Bom, primeiramente, eu acho que, eu sei da tua indignação com isso, da tua preocupação, mas não é o termo correto, né, com todo respeito, enterrar o dinheiro ali. É investimento, na verdade. A Barra do Camacho tem duas importantes linhas de trabalho e ela é importante por dois fatores principais. O primeiro é o que você falou, na prevenção e na segurança em casos de enchentes. Tem bacias hidrográficas que, tanto do Rio Tubarão, como dos municípios de Jaguaruna e também de 3 de Maio, que desembocam na Lagoa do Camacho e tem o extravasamento dessas águas pro Oceano Atlântico através da Barra do Camacho. Então essa questão de segurança é fundamental e não é importante só para o município de Jaguaruna. É importante para os municípios que eu citei também, inclusive o município de Tubarão, que já sofreu historicamente com uma cheia muito grande e sabe qual é o prejuízo disso tudo. Está lá marcado até hoje na história daquele povo que realmente teve dificuldades para poder retomar as atividades e a vida normal. Então é fundamental para isso. Agora, tem um outro fator social e econômico que justificaria qualquer investimento lá, desde que o investimento técnico, investimento com resultados, né? E que é a questão social e econômica. Tem aproximadamente, segundo a Associação de Pescadores, a Colônia de Pescadores, aproximadamente 1.000 famílias dependem dos pescados da lagoa para o sustento da família. Só para ter uma ideia em números, aproximadamente 400 toneladas de camarão são retiradas da lagoa todo ano. E aproximadamente 2.000 toneladas de peixe. E peixes nobres. E a gente sabe que o peixe hoje é uma proteína que está na moda, muito valorizada. Então isso dá uma arrecadação mais ou menos de 8 milhões de reais por ano. Então é uma indústria muito grande que nós temos ali. E além do potencial, da beleza natural que aquilo ali é. Eu já tive lá, o meu sogro é morador do Camacho, e eu já tive lá fazendo um passeio de canoa, um final de tarde, enfim. A Lagoa do Camacho e da Garopaba é maravilhosa. Agora, a Barra aberta é, sem dúvida alguma, uma riqueza, né? Porque existe a troca, né, a salinização da água da lagoa, entram os peixes, se procriam melhor e a pesca acontece com esses números que eu falei que são enormes, são números muito importantes. Agora existe um trabalho, tem que ser o único trabalho grande, o último que foi feito foi em 2007. Né? Se retirou uma quantidade enorme de areia, foi feito o desassoreamento e depois de lá para cá foram feitos trabalhos paliativos. Não existe uma definição e não existe um trabalho definitivo para aquilo lá. O que tem que se fazer são obras, primeiro, dar continuação em algumas obras que ainda não foram finalizadas, e para isso já tem uma grande mobilização de toda a região para uma emenda parlamentar mista, já foi aprovada no valor de 5 milhões, então a gente tem que acompanhar isso aí para ver como vai ser investido, mas é fundamental o conhecimento técnico e também o conhecimento local dos próprios pescadores. Eles sabem onde é que acumula areia, eles sabem onde é que, como que os trabalhos já foram feitos e como que deu certo. Então o conhecimento local também precisa ser valorizado e aproveitado nesse trabalho. Mas basicamente o que teria que fazer para aumentar o período de manutenção, ou seja, para diminuir as manutenções, o assoreamento da Barra do Camacho, seria a construção, ou melhor, o segmento dos moles para dentro do mar, né? Que isso depende também de licença ambiental, tem que trabalhar nesse sentido. A construção daquelas contenções de pedra no sentido da ponte do Camacho, da rodovia ali, para evitar que as dunas invadam o leito da barra. E existe lá um levantamento que a Cidasc fez, eu acompanhei bastante de perto isso aí também, na época do engenheiro Ricardo, um banco de areia bem na foz, ou seja, para cima da ponte ali, na entrada da barra, um banco de areia que sempre se acumula ali. Esse banco de areia, ele deve ser retirado, ou, no mínimo, tirado parcialmente, no mínimo. Por quê? Porque ele fica como um reservatório, ele fica segurando a pressão da água. E a própria pressão natural da água já é um fator que facilita a abertura da barra. Então são algumas obras que têm que ser feitas, nós temos que acompanhar agora essa emenda parlamentar mista que
já foi aprovada e está para chegar os recursos aqui, para que junto com aquela comunidade a gente possa realmente fazer um trabalho e depois a manutenção, né? Já acompanhei também que existe um termo de cedência da draga da Cidasc, que já trabalhou lá em outras épocas, já está cedida para o município, e aí tem que contratar mão de obra para isso e poder fazer essa manutenção periódica, constante, para manter a barra sempre aberta, porque, como eu falei, é de importância para a segurança, né, em caso de enchente, e também a importância social e econômica que tem para aquelas comunidades. Eu acredito que agora, esses municípios aderindo, inclusive, que eu creio que é Laguna, Jaguaruna, Tubarão, enfim, isso. Com essa emenda parlamentar mista, as coisas vão andar, porque todo mundo usufrui, mas Jaguaruna tem que pagar a conta sozinho, infelizmente. Exatamente. Né? Infelizmente, Jaguaruna tem que pagar a conta sozinho. E aí agora, com esse apoio desses municípios, talvez as coisas possam melhorar e automaticamente o Camaço, a Barra, possa também ser aí, continuar sendo, né, o sustento dos pescadores, na verdade, porque a gente sabe que ali tem muitas famílias que vivem da pesca. Temos aqui, acompanhando aqui, uma infinidade de pessoas que estão ligados conosco, o Neizinho, o Ney Gomes. Todos os candidatos falam que temos o maior sambaqui do mundo, mas não temos um acesso para visitar o sambaqui. Adriano e Patrícia, ótima entrevista, revela para Jaguaruna um candidato preparado e com qualificações para assumir esse projeto. Érica Lucas, que o Campo do Carmo, precisamos de uma pessoa na qual não deixe de lado os bairros do interior, assim como nossa Sanga Grande. Fábio Felisbino Cipriano, boa noite, amigos. Obrigado pela entrevista, uma bela entrevista. Aguinaldo, recebe o nosso apoio aqui da comunidade também, grande sucesso. Enfim, temos aqui o Caio Fernandes Cruz. Aguinaldo, sei da tua capacidade também, o nosso povo jaguarunense precisa ser valorizado, pois muitos dependem do nosso turismo, entre outros favores para fazer nossa cidade crescer. Tem aqui também o ex-prefeito Hilário Bonelli Nandi, a Rosana Felisbino e outros que estão acompanhando também essa entrevista, que não são poucos. Mandar um abraço a todos eles mais uma vez, o ex-prefeito Hilário, que me acolheu dentro do partido também de maneira muito carinhosa, ele e a Tereza, todos os ex-prefeitos, o Inimar, na verdade, quando eu comecei essa minha militância dentro do partido, foi na primeira eleição do Inimar, e como eu falei, todos eles deixam, né, a sua marca, a sua história. Também o ex-prefeito Zário está junto conosco também nesse projeto, e como eu falei, eu acho que a gente tem que valorizar tudo que já foi feito, reconhecer, né, o que a gente deixou para trás e reconhecer as falhas e construir um novo caminho. Aguinaldo, nossa cidade hoje tem aí a prefeitura, tem um número grande, né, de funcionários da prefeitura. A nossa prefeitura hoje é uma das maiores empresas, fábricas sem chaminé, na verdade, né? O que está faltando para que possamos nós, e também a tua administração futura aí, se fores o prefeito de Jaguaruna, tu és um pré-candidato hoje, mas pode ser eleito. O que tu pode alavancar para que possamos ter emprego e renda e amenizar o inchaço na prefeitura? Bom, primeiro que eu tenho a ideia que a prefeitura não pode ser a oportunidade de emprego, ela como si só, né? A prefeitura e a administração municipal, ela tem que fomentar a criação de empregos, e isso através do que a gente já falou, da agricultura forte, do desenvolvimento do turismo, do comércio, da indústria, enfim. E eu já ouvi aqui em outras entrevistas algumas pessoas falando de enxugar a máquina, de diminuir o número de funcionários. Só que a gente tem que entender que o funcionário público, ele concursado, ele não se manda embora de uma hora para outra, né? Tem a legislação e tem que preconiza e que inviabiliza, né, a demissão, e não é isso também a questão. A questão aos cargos comissionados, que infelizmente a gente percebe que a maioria das administrações acabam inchando a máquina com isso, e o que a gente precisa, na verdade, como eu falei no início, motivar, fazer um programa de qualificação continuada do nosso servidor público. Eu sou servidor público estadual, muitas vezes o servidor público ele carrega uma marca, uma mancha, e não é por conta dele, muitas vezes ele quer trabalhar. Nos municípios, e no nosso não é diferente, muitas vezes um funcionário público se manifesta
por optar por um partido, e quando o partido opositor ganha a eleição, ele fica no cepo. Esse é um funcionário que vai ficar desmotivado. Eu acho que nós temos que separar a cor partidária de administração pública. Então, eu acho que o funcionário tem que ser valorizado para que ele possa produzir. Porque, na verdade, muitas vezes, a maioria do cidadão, a maioria da sociedade, da comunidade, a maioria é atendida por um funcionário público, não é pelo prefeito. O prefeito, muitas vezes, não tem contato com o cidadão lá na ponta do atendimento. Quem leva o produto, quem leva o atendimento do setor público é o funcionário. Então ele precisa, e é ele que transmite muitas vezes a imagem da administração. Se ele estiver desmotivado, se ele não estiver sempre sendo qualificado rotineiramente, ele não vai oferecer o serviço que a população quer e vai atingir a imagem da administração. Então eu acho que, primeiro, os cargos comissionados têm que ser escolhidos com bastante cuidado, com bastante critério. O servidor tem que ser valorizado para que não precise se contratar mais, para que esses que já existem sejam valorizados e que cumpram a sua missão. Eu acho que é fundamental também a informatização dos sistemas de administração. Isso a gente sabe que ajuda bastante na questão da entrega do serviço e na agilidade. Então o funcionário é importante, é ele que entrega o serviço, tem que ser valorizado, mas também, como em qualquer outro setor, tem que ser cobrado, tem que ter resultado, e é isso que eu penso, é isso que eu imagino que seja o correto. Agnaldo, tu defende uma administração técnica, que todos os secretários possam ser técnicos na área, na verdade? Eu até citei essa semana e cito agora novamente, não tenho nada contra professores, mas recentemente nós tivemos aí duas administrações que tivemos professores na saúde, como secretário da saúde. Eu creio que, na minha opinião, as pessoas, nada contra os professores, mas cada um no seu quadrado, né? Exatamente. A questão da escolha do secretariado, eu acho que, na verdade, tem que ser feito com todo critério e com toda atenção. Existem alguns cargos que a ocupação técnica, muitas vezes, não é possível. Mas não se pode abrir mão da experiência. Nós, quando for escolher um secretário da Agricultura, um município que vai escolher isso aí, o administrador, ele tem que saber que aquela pessoa, se for técnico, ótimo, mas também não adianta ser um técnico e não ter conhecimento prático. Isso muda muito, é uma coisa muito diferente. Então, as secretarias, por exemplo, da saúde, da educação, eu não abriria a mão de maneira alguma de profissionais técnicos na área, porque a gente viu agora a pandemia, a necessidade que deu de conhecimento técnico e prático, né? E não dá para pensar numa secretaria de educação que não seja um profissional, um pedagogo, um professor, um profissional da área, para poder saber o que essa escola precisa, qual é a necessidade do professor, né? Qual é o ambiente, o que o ambiente escolar precisa. Então, eu acho fundamental cada setor, cada secretaria, cada pasta, com profissionais de preferência técnicos, mas se forem técnicos, conhecimento prático. Na impossibilidade de técnico, que sejam pessoas que tenham conhecimento em cada área. Não adianta só por indicação política colocar e depois quem vai pagar o preço dessa má indicação é o gestor e principalmente o povo por ser mal atendido. Agnaldo, tu trabalha particularmente aí sempre individual, né? Sempre fazendo o teu trabalho nas comunidades, atendendo o produtor, né? Como veterinário, atendendo os agricultores. Você já se imaginou sentado atrás de uma mesa diariamente, assinando o documento e atendendo ali os secretários, enfim? Bom, eu estou nesse início de caminhada justamente porque eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de trabalhar próximo das pessoas. E o meu trabalho, esses 10 anos de serviço público estadual, me ensinou muito. Eu trabalhei na iniciativa privada, multinacionais, onde a cobrança é constante, muitas vezes tratam, né, o servidor como um número, e trabalhei depois no setor público. O setor público, ele tem uma particularidade que é a burocracia. E nesse período de 10 anos, eu fui obrigado a me acostumar e aprender a atender a burocracia, que é fundamental para o serviço público. Então, eu acredito que isso não será uma dificuldade para mim, pelo contrário,
vai ser um prazer, porque eu acho que o gestor, quando ele tem a honra de poder assumir aquele cargo ali, ele tem que ter a responsabilidade de saber que ele pode resolver o problema e ele pode melhorar a vida de muitas pessoas e isso permanecer na história por muitos anos. Então acho que é um legado que a gente pode deixar e, sem dúvida alguma, como cidadão, é uma honra para todo mundo, né? Para todos que queiram assumir realmente esse compromisso. TV Sul em Destaque, através do Facebook, hoje com a grande entrevista com o médico veterinário Agnaldo Serafim, patrão do CTG Estância do Retiro, e hoje está aqui como pré-candidato do MDB Jaguarunense, falando sobre os seus projetos, a sua plataforma, ele que é pré-candidato, e falando um pouco sobre os projetos aqui também para o próximo pleito eleitoral. E temos aí vários pré-candidatos, né, de diversas siglas, e nós estamos aqui cada semana tentando trazer um pré-candidato para que possamos passar aí para a população os projetos, as ideias de cada um. Aguinaldo, hoje... João, só para complementar, né, a sua pergunta anterior, quanto se eu já imaginei, né, na condição de assumir um compromisso desse aí, de ser o gestor municipal, eu quero dizer que tudo o que eu me predisponho a fazer na minha vida eu levo com muita seriedade, com muito trabalho. E quando eu decidi por colocar o meu nome à disposição do partido, como eu já falei, entre tantos pré-candidatos que já tem dentro do partido, quando eu decidi fazer isso, eu analisei muito bem. Porque o que para muitos pode parecer uma coisa muito simples e superficial, a questão de eu ser simplesmente um pré-candidato, isso pode lá na frente causar e dar como resultado uma responsabilidade, um desafio muito grande. Eu posso ser o pré-candidato hoje, o meu nome não evoluir dentro do partido, né, e eu voltar para a minha condição normal, sem problema nenhum. Mas também eu estou trabalhando para isso, sou sincero em falar, estou me dedicando muito, levando com muita seriedade, com muito trabalho, com muito afinco, a questão da pré-candidatura. E pode ser que futuramente, agora dentro de 40, 45 dias, o partido na convenção me escolha, né, para ser o candidato do partido, e que, sendo o candidato do partido, logo ali na frente das eleições, o meu nome vai estar à disposição, aí não é mais do partido, e sim do povo. E se o povo me escolher para que eu seja o prefeito dessa cidade, eu tenho que estar preparado. Eu não posso chegar lá na hora de assumir e tentar aprender, né, como funcionam as coisas depois de eu assumir. Então eu já tenho me preparado bastante, tenho procurado informação, tenho conversado com os ex-prefeitos, isso é uma segurança bastante grande que o nosso partido também tem, e eu acho que é fundamental a gente inovar, a gente olhar para frente com responsabilidade, valorizando as conquistas que já foram feitas, mas olhando para o futuro. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu me coloquei à disposição, me sinto a cada dia mais preparado para encarar esse grande desafio. TV Sul em Destaque com o médico veterinário, a grande entrevista com o médico veterinário Agnaldo Serafim. Temos aqui também falando um pouco aqui a respeito da tua entrevista, Cátia Fressa Santos diz: só observando que precisamos de ideias novas e pessoas dispostas a enfrentar a realidade do nosso município. Porém, a política dita velha também tem o seu valor e contribui, com o novo. Aguinaldo, sabemos que és preparado para lidar com todas as situações, pois humilde e a responsabilidade nunca te faltaram. Na verdade, também a Cátia está aqui te colocando em evidência. Muito obrigado a Cátia, obrigado a todos. Na verdade, o que ela falou nessa questão política, a visão que eu tenho, só contribuindo com o comentário dela, é que agora no último pleito aí teve muito a questão da velha política e da nova política. No meu consentimento não existe velha política e nova política, existe a política e a politicagem, né? E é isso que a gente tem que discernir. A política é o pensamento, o trabalho visando o bem comum. A politicagem é a corrupção, o benefício escolhido para aquele, né, para os mais próximos, isso é politicagem. E eu sei que o ambiente que eu estou caminhando é diferente de tudo que eu já fiz, mas eu estou preparado para encarar todos esses desafios. E o deputado Vonei Weber sempre diz uma frase que é importante. A garça vive lá no banhado e ela, mesmo sendo o ambiente dela um ambiente sujo, ela permanece branca, limpa. Então eu acho que a gente tem que influenciar o meio que a gente vai entrar e não o meio nos influenciar. Então eu acho que são valores que a gente tem que ter
E a transparência, a honestidade, isso aí já não pode mais ser considerado como virtudes de um gestor. Isso aí é requisito básico, isso aí, se ele não tiver isso, ele não pode assumir, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente inovar e botar isso na cabeça das pessoas. Aguinaldo, para fechar aqui o nosso bate-papo, que estamos aí fechando quase 2 horas, passa rápido, né? Muito rápido. Mas teríamos muitos e muitos assuntos a ser tratados, até porque a gente sabe que não é em 2 horas que nós vamos falar dos assuntos de um município, né? Também temos aqui então mais uma pergunta importante. Hoje temos 2 grandes, né? Grandes partidos do Jaguaruna, Progressista e o MDB. Os demais, os outros, né, que pleiteiam, inclusive, corriam antes. Antes eles corriam por fora, e hoje nós temos um número maior de sigla partidária também. Temos aí em torno de 6 que provavelmente vão vir para o pleito eleitoral. O MDB, o PSC, o Democratas, o DEM, enfim, entre outros que ainda se organizam, né? Você teria um projeto chapa pura, ou você ainda defenderia uma coligação para que pudesse chegar ao paço municipal? Bom, primeiramente, eu quero valorizar o momento político que o nosso município está vivendo. Eu acho que essas novas opções que estão sendo mostradas ao povo vêm como um grande anseio que a população sempre teve, e isso fortalece a democracia, enriquece o debate. A gente tem visto ideologias diferentes, projetos diferentes, e isso sem dúvida engrandece o nosso município. Bom, eu falo aqui agora em nome do partido, né? Essa determinação, eu vou falar em nome do partido agora, autorizado pelo Executivo e pelo presidente Nimar. Bom, primeiro, o MDB Jaguarunense terá candidato a prefeito. Isso aí, o partido não abre mão desse compromisso com o município. Vai ter candidato a prefeito. A questão de chapa pura ou de coligação, nós temos candidatos hoje a prefeito, a vice, uma nominata extensa de candidatos a vereadores, não só extensa, muito qualificada também, mas nós estamos abertos para conversar, para ouvir as ideias, e todas aquelas siglas, sem distinção nenhuma, porque a gente acredita que a política é feita realmente de conversação e de aproximação e de união de forças, todas aquelas siglas que estiverem com os mesmos ideais, com os mesmos princípios do nosso projeto, não tem problema nenhum, estamos de porta aberta para conversar com todos. E também uma outra situação muito importante nesse quesito é a liberdade que o partido me deu. Cada pré-candidato, né, tem a sua atuação, cada pré-candidato tem o seu jeito de trabalhar. A condição que o partido me deu é a liberdade de eu poder construir esse projeto com quem eu achar interessante participar, se for com sigla, se for com uma comunidade ou com uma liderança partidária, eu tenho essa liberdade, e foi isso que me animou, e foi isso a condição que eu pedi. Então, enquanto pré-candidato, eu tenho essa liberdade, e o que eu tenho a falar para o povo jaguarunense é que o MDB terá sim um candidato a prefeito, e não abre mão de ser, né, o cabeça de chapa. Então, até pelo compromisso, pela história que o partido tem, compromisso com o município, que não pode abrir mão disso. Não estou dizendo que seja eu, como já falei desde o início, nós temos vários pré-candidatos, e sem dúvida alguma o partido vai escolher o que tiver melhores condições, não só de ganhar a eleição, mas também de colocar em prática esse novo projeto, que é uma exigência da população. Já não é mais simplesmente mais um projeto, né? Um novo jeito de administrar, um novo projeto, um novo caminho para o nosso município. É a exigência, é o que o povo está pedindo, e inteligentemente o partido tem que atender. Evento em destaque, encerrando mais uma grande entrevista hoje. Olha, tivemos aqui um aprendizado também com o nosso amigo Aguinaldo, né? Ele que já veio aqui várias vezes, mas falar só dos rodeios. E hoje o rodeio foi diferente, né, Aguinaldo? O rodeio vai ficar para novembro, e agora o negócio é pré-candidatura, né? Então eu quero aqui agradecer também aqui os demais que estão aqui acompanhando: a Elisete Boaventura Ferreira, a Cátia Frécia, o Paulo César dos Anjos, o Anderson Batista, o Edivardo Oliveira, Egídio Goulart Júnior, Jardel Rodrigues. É isso aí. Nós está com você. Jaime do Amaral está com mais 15 pessoas.
Jamil Jardel Roncone. Essa entrevista só provou que o Aguinaldo está preparado para ser o prefeito de Jaguaruna. Muito obrigado. Rinaldo Calegário tem um apoio total. Cátia Maria Gentil Duarte, ótima observação. Clarice Duarte, verdade, Cátia, são aqui as observações. O Neron Correia, Juliana, também ideias novas, pessoas capacitadas, nada de figurinhas carimbadas e por aí afora. Bom, queremos aqui, finalizando essa entrevista, agradecer aos inúmeros internautas que estiveram conosco acompanhando essa grande entrevista. Primeiramente agradecer ao Aguinaldo, né, que se disponibilizou também nessa noite de feriado, podendo estar com a família, mas está aqui batendo esse papo, ele que nunca se furtou de vir aqui, né, independente do assunto, e está aqui hoje também para falar da sua pré-candidatura. Aguinaldo, as tuas considerações finais, queremos te agradecer pela tua presença. Bom, primeiramente, só para complementar, né, o assunto anterior, dizer primeiro que o aprendizado aqui é meu, tanto com os comentários, enfim, com toda a participação do público que está aqui. E para complementar a questão política e partidária, muita gente pergunta por que eu escolhi um dos partidos tradicionais do nosso município para participar pela primeira vez, né, da política. É que, como eu falei, eu analisei, né, e procurei me inteirar das dificuldades do município, e a gente sabe que o município hoje, para fazer essas obras todas que nós comentamos aqui, obras grandes, não tem como fazer com recursos próprios. A gente já sabe disso aí, não adianta querer botar a culpa num prefeito ou no outro, não tem como fazer. Então o peso do partido, a representação que o partido tem a nível estadual e federal é muito importante. Nós temos obras aqui, citei o aeroporto, o acesso aos balneários, tanto ao Camacho, Esplanada, próprio Campo Bom, né, que foram brigas políticas, que o peso político do partido ajudou a trazer também esses recursos. Não estou falando só do nosso também. Inclusive agora o acesso do aeroporto. Exatamente. A importância política, o peso político do partido é fundamental. Então, não adianta só a gente contar uma história bonita para ganhar a eleição. E se ganhar, como é que vai administrar? Como é que vai tirar do papel o que a população está pedindo, né, do próximo gestor? Então, pensei em tudo isso com muita responsabilidade e estou muito feliz dentro do partido. O ambiente, segundo os mais experientes dentro do partido, o ambiente interno do partido é dos melhores que já teve. Então fui muito bem acolhido, estou construindo, respeitando todos e com muita humildade. Está sendo já um grande aprendizado esse meu início de caminhada. Bom, e para finalizar, eu quero agradecer a sua oportunidade. Para mim é que foi um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos. Agradecer a todos que participaram, né, desejar um bom dia dos namorados a todos, né, aqueles que ainda não casaram, tem aquela simpatia do Santo Antônio, né, de botar o Santo Antônio cabeça para baixo e só desvirar quando casa. Aí com a pandemia agora não é fácil, Santo Antônio, distanciamento social, né? E eu acho que, para finalizar a minha conversa, hoje é um feriado importante para todos que praticam a fé católica, né? O dia de Corpus Christi, que na verdade significa o corpo de Cristo, que para o católico e para os cristãos, né, o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue, e sem dúvida alguma essa é uma data importante também. E desejar então um bom final de semana. Amanhã já é sexta-feira, como falei, dia dos namorados, e dizer que eu acho que o mais importante do que eu tenho como valor para mim é que a gente deve ser justo, correto, e até mesmo tem uma passagem bíblica, só para finalizar, que quando Davi morreu, Davi era o rei, né? Quando ele morreu, Deus falou com Salomão para assumir o trono de Davi, Salomão que era filho de Davi. Com apenas 20 anos, Salomão foi convidado para assumir o trono de Davi, e era um reino muito grande, muito populoso, com muitos conflitos, com muitas dificuldades, com muitos desafios. E Salomão, com todo o seu equilíbrio, Deus disse, olha, ele disse, como é que eu tão novo, tão pequeno, vou comandar tamanha nação? E Deus disse, pede o que tu quiser que eu vou te dar, mas eu quero que tu seja o rei. Salomão pediu para Deus duas coisas: sabedoria para liderar um povo e um coração justo para discernir o que é certo e o que é errado. Então acho que todo líder, todo governante, todo gestor que tiver essas duas coisas que Salomão pediu, eu acho que consegue fazer uma grande administração, junto com o trabalho, junto com a dedicação e com a seriedade. Então quero desejar uma boa noite a todos e agradecer o espaço cedido,
deixar um grande abraço e nessa caminhada a gente volta a conversar, sempre que necessário estarei à disposição. Todos que participaram amanhã, vou tirar um tempinho para poder responder os comentários e quem assistir a entrevista lá na gravação, pode botar o comentário também que a gente vai responder e tirar as dúvidas, enfim, aproveitar tudo que foi passado de informação para nós também. Ok, agradecemos então, desejamos sucesso então ao Aguinaldo também nessa caminhada, nesse novo projeto, né? E a toda a sigla, né? Porque sabemos, temos várias siglas, mas hoje que está aqui representada pelo Aguinaldo é o MDB. E também agradecemos a todos os internautas. Temos aqui ainda a fala da Cátia Maria Gentil Duarte, que fala: Pedro Gomes, o Pedrão está maravilhado com a entrevista, apesar de já saber a tua capacidade, a capacidade do Aguinaldo. Parabéns. A Priscila Pereira Machado, para os municípios terão candidatos de quilates do Aguinaldo. Forte abraço. Armando Machado Filho. Leandro de Souza Duarte, boa noite. João Carlos Aguinaldo, parabéns pela entrevista. Boas ideias devem ser espalhadas e discutidas. Boa sorte na sua caminhada, sorte e sucesso. Também a Tainá Filisbino, parabéns Aguinaldo, visamos ainda mais que você está totalmente preparado e disposto a levar a sério para o crescimento da nossa cidade e não somente promessas sem cumprimentos. É isso aí, muito obrigado a todos. O Pedrão também é um grande pecuarista e um amigo nosso, parceiro, está sempre colaborando muito também com o seu trabalho. Desejar a todos então uma boa noite, agradecer mais uma vez pela oportunidade, deixar um grande abraço e me colocar à disposição através das redes sociais, através do telefone. Quem quiser contribuir, nós estamos de braços abertos para receber todas as ideias e as necessidades para, como eu falei desde o início, juntos construirmos um novo projeto para a nossa Jaguaruna, para o desenvolvimento do município e para a melhor qualidade de vida do nosso povo. Um grande abraço e muito obrigado. Ok. Agradecendo então ao Aguinaldo pela disponibilidade de tempo e também agradecemos a todos os internautas, agradecemos também aos nossos apoiadores, o Hotel St. James, a Farmácia Medifarma Popular Econômica, a Italianinha Espásio Anexo Café, Instituto Mix de Profissões, Óticas Brenda, Restaurante Três Irmãos, a antiga Italianinha também, ali próximo aos trilhos. Quero mais uma vez agradecer a todos que dedicaram o seu tempo para acompanhar esta grande entrevista e contamos também com as suas audiências diariamente nos nossos plantões de notícia, quando estamos aqui diariamente às 8, às 12 e às 18 horas, atualizando as notícias, deixando você, cidadão jaguarense, bem informado. Agradecendo mais uma vez o Aguinaldo, desejo a todos uma ótima noite e amanhã de manhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o primeiro plantão às 8 horas da manhã. Um grande abraço e até a próxima entrevista com mais um pré-candidato. Estamos aí também viabilizando uma entrevista com o nosso delegado de polícia para que possamos também falar sobre a nossa segurança, que está bem fragilizada. Grande abraço a todos e até a próxima entrevista. Tchau.